Nós estamos aqui hoje em mais um Papo Fácil. Eu estou com o Jeff Plantz, que é fundador do Tech Tools Group. Exato. Tech Tools Group, que é uma instituição, uma empresa, enfim, de características muito singulares. Obrigado por me receber, Jeff, estar aqui, poder ouvir a tua história, que é longa e muito interessante. Obrigado. É um prazer te receber aqui. Conta um pouquinho da história da empresa. Eu sei que ela vem de longo tempo, depois se transformou, e aí a gente vai falar um pouquinho mais do que ela está fazendo hoje. Eu fundei a empresa em 95 para ser uma consultoria tradicional de tecnologia, porém no momento que eu estava começando a empreender. Então, meu pai tocou a empresa, focada em segmentos de alto impacto social. Em 2014 eu resolvi reestruturar a empresa e transformá-la numa empresa de inovação disruptiva, com foco científico e tecnológico de alto impacto social, focando nos segmentos de healthcare e agritech, que a gente imagina que são os principais aí nesse mercado. Essa mudança deve ter sido um pouco abrupta, ou não abrupta, mas foi uma mudança importante, porque você atuava num segmento, você teve que ir dispensando os clientes, é isso, de uma certa forma? Demitindo os clientes. Isso. De 2010 a 2014 nós fomos encerrando os projetos com os clientes, obviamente, de consultoria tradicional, para não gerar um impacto também para esses clientes, para que eles pudessem se estruturar, mas para que a gente focasse realmente no que a gente acredita e quer fazer, que é gerar impacto para as pessoas, para o ambiente que a gente vive, transformando ciência em novos produtos e serviços. Você comentou que você tem como uma das principais missões descobrir as empresas, as startups, empresas que estão iniciando, e fazer com que elas, com a ajuda do seu molho de tecnologia e financeiro, para que essas empresas realizem. Acho que seria mais ou menos isso. Exato. A nossa percepção é que a ciência no mundo gera muito pouco impacto para a sociedade. Então, por exemplo, 40% das patentes no mundo viram produtos e serviços. No Brasil, esse número é ainda mais crítico, 13% é pouco, né? Aproximadamente. Então a gente percebeu que existia uma oportunidade aí de combinar a propriedade intelectual, de combinar esse conhecimento acadêmico com o conhecimento de negócios para endereçar oportunidades realmente de impacto social. E a partir do momento que você consegue combinar essa propriedade intelectual, essas patentes, essas novas tecnologias, de uma forma a endereçar mercados claros, você acha nichos muito importantes. Então, além da parte científica, todo o estudo econômico que a gente faz é uma parte-chave aí da nossa metodologia. Isso parece que sempre esteve no seu DNA. Você me contou uma história de que em 2006, na Copa da Alemanha, conta essa história para quem está nos vendo, que é bacana. Não é da Tech Tools atual, mas já mostra o DNA, né? É verdade. Eu brinco que eu sempre tive a ver empreendedora com um compromisso de entrega grande. Então, enquanto o lado árabe está vendendo, o lado alemão está entregando, tudo funciona, só não pode trocar. Vai ficar complicado. Mas eu tive a oportunidade de 2003 a 2006, na área de segurança pública, desenvolver um software de reconhecimento facial embarcado em celular que rodou na Copa da Alemanha. Que celular? Que 2006? O celular Nokia. A gente desenvolveu o aplicativo, o que o pessoal chama de aplicativo hoje. Hoje chama de aplicativo, na época que nome tinha, mas... Então, a gente desenvolveu isso para o sistema Symbian em celulares N95 e desenvolveu um protocolo de comunicação para integrar a Interpol com a polícia de 54 países. Era interessante porque a gente olhava na televisão aquela reportagem da Globo, das tecnologias que a polícia estava usando. Para afastar os hooligans. Exatamente, para prevenir que os hooligans cometessem atos de vandalismo. E era tecnologia nossa, brasileira, desenvolvida aqui. Não levou o crédito, hein? Não, mas depois vendi a empresa em 2007. Aí veio a recompensa. O crédito veio em dinheiro, veio em espécie, na conta corrente. Agora, nesse momento atual, você me falou que a tua operação ela está fundamentada em 4 braços que se ajudam a compor esses projetos todos. Fala muito brevemente o que são esses 4 braços, que depois a gente vai acompanhar um pouco mais. Nós procuramos desenvolver empresas especializadas nas maiores carências que a gente imagina em todo o processo de inovação.
Então, um deles é o braço financeiro, obviamente, que é o JDI, que é uma plataforma de investimento, que hoje tem um volume expressivo de dinheiro para investir. O Supernova Hub, onde é um espaço focado de convivência científica e tecnológica com o que a gente chama de ecossistema, porque nós hoje estamos conectados em mais de 100 centros de pesquisa e desenvolvimento ao redor do mundo. Então, esse espaço permite que as pessoas acessem todo esse conhecimento. Entendi. E presencialmente aqui com a gente. A TechTools, o que a gente chama de Innovation Engineering, ou engenharia de inovação, que permite que a gente não só faça um processo consultivo ou de acompanhamento, mas que a gente aporte toda a parte de compliance, governança, a parte organizacional, conhecimento de ida a mercado para as inovações, e que geralmente custa muito caro, e a gente consegue fazer isso de uma forma compartilhada, de uma forma atrativa. E o outro lado é o lado tecnológico, porque todo mundo fala de IoT, de blockchain, de inteligência artificial, e quer aplicar isso. Então a gente facilita tendo plataformas que a gente consegue replicar para que os projetos possam usar essas plataformas tecnológicas. Para a gente ilustrar um pouco dessa dinâmica, você comentou previamente comigo a história de um rapaz que tem uma solução para a área de saúde. Você pode comentar essa história? Tem algumas, da prótese. Tem casos muito interessantes, né? Então, esse é um de alto impacto social. Eu vendo um programa do Shark Tank Brasil, vi o rapaz super premiado pela MIT, pela Endeavor aqui no Brasil, pela Forbes, pelo Departamento de Defesa americano, tentando defender uma solução de prótese com um processo incrível, um material reciclado, mas estava num estágio muito inicial e não sabe, meio perdido, e ele não foi aprovado. Foi recusado, né? Pelos tubarões. Foi comido pelos tubarões. Foi comido pelos tubarões. E eu falei, puxa, esse rapaz parece que tem alguma coisa interessante. Ele é do Rio Grande do Sul, chamei para conversar com a gente, trouxe ele para São Paulo, vi uma história incrível realmente de ajuda às pessoas, vi que a oportunidade de transformar isso num unicórnio é muito mais remota, mas que o nível de impacto que ele gera, não tem quem não chore ao ver a diferença de uma prótese de alta qualidade e baixo custo na vida de uma pessoa. A gente vê casos em cidades, por exemplo, que a gente apoia algumas instituições, que o pessoal se cotiza para conseguir uma doação de uma prótese ou coisa assim, e ele conseguiu equalizar a questão de custo e questão de qualidade para competir com as próteses internacionais, super premiado, e faltava uma oportunidade. Entendi. E a gente está estruturando essa oportunidade junto com ele. Com todo esse apoio de conhecimento, know-how, tecnologia e financeiro também. Exatamente. Né? Eu acho assim, ouvindo você contar sobre a TechTools, eu resumiria da seguinte maneira: você tem o conhecimento, a experiência, né, a veia empreendedora, você, quando eu falo você, estou dizendo da empresa, mas no fundo, você tem um produto final, que seria idealmente os unicórnios, que é o que todo mundo, um empreendedor tem intenção em fazer. Às vezes nem sempre, como esse é o caso, mas enfim, fundamentalmente é usar a inteligência e o recurso para criar soluções novas. A inovação, a tecnologia. É isso? É isso. Apenas isso. A gente está querendo criar uma fábrica brasileira de unicórnios, porém uma fábrica global. Então, uma característica, todos os nossos projetos, eles nascem globais. Eles não são projetos que são pensados só para o mercado local. Eles usam o que tem de melhor no Brasil, e pouca gente sabe, mas tem muitas coisas boas em termos de fatores mercadológicos na área de saúde. O Brasil é líder mundial em tecnologias agrícolas. E a gente organiza isso para competir globalmente. Perfeito. Bom, eu gostaria que a gente já deixasse marcado novas conversas. Você tem muita história. A gente só pincelou uma pontinha da pirâmide aí. Vamos fazer mais no futuro outros Papo Fácil. Combinado? Vai ser um prazer. Obrigado. Jeff, muito obrigado. Esse foi mais um Papo Fácil com o Jeff Plantz aqui da TechTools. Muito obrigado. Obrigado a você.